você ser vendedor, existia até um certo preconceito, Sim, né? Mas vendedores, um gerente, porque para mim, gerente, gestor, seja o cargo que o nome que deem, vendedor é vender uma vez, vendedor é vendedor para sempre. É a única profissão que você pode ganhar quanto você desejar. Ela é ilimitada. Então, para mim, é a melhor profissão de todas que existe. Opa, aqui é o Danilo Mazuquim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um de Hunter para Hunter, este espaço que nós destinamos para quê? Para nós podermos conversar com um especialista de mercado, para nós conversarmos com empreendedor e empreendedora, para que você que está pensando em empreender ou você que já empreende possa fazer com que o seu negócio tenha sucesso. E quando nós falamos de sucesso e falamos de negócio, não tem como. Nós temos que falar de vendas. Um negócio que não vende não adianta nada. Seu negócio pode ser lindo, maravilhoso, mas se não tem venda, do que adianta, né? E para falar comigo hoje sobre vendas, eu estou trazendo uma pessoa que, olha, é especialista em vendas, formadora de times de alta performance em vendas, é head de vendas atualmente. E ela foi, por onde passou, vendedora número 1. Aqui eu estou falando da Roberta Fini. Roberta, seja muito bem-vinda ao de Hunter para Hunter, Roberta. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar participando e estar compartilhando aí dessa minha trajetória e dessa experiência aí de 32 anos. Fico feliz, Roberta, fico muito feliz que você esteja aqui comigo, porque você é uma pessoa, né, um ser humano primeiramente e, claro, uma profissional que eu admiro demais. Admiro muito, né, pelos seus resultados, por tudo que eu já vi você fazendo aqui. Você é uma formadora, de fato, de time, mas antes de nós falarmos de fato ali como que forma um time de vendas, como que nós conseguimos atingir, superar, e aqui você que está na audiência, eu vejo a Roberta fazer com que exista a formação de time, exista esses times superarem suas metas, então fica aqui porque ela vai contar esse segredo aí. É segredo, tem uma fórmula mágica para isso, porque ela faz, viu? Eu te garanto. Mas vamos lá, antes disso, vamos entender então um pouquinho, Roberta, por gentileza, quem é você? Qual foi a sua formação? O que te inspirou? Você era menininha e aí você falou assim, eu quero trabalhar com vendas. Foi isso ou não? Não foi bem isso, né? Na verdade, eu venho, de fato, né, de uma família com sangue vendedor, né? Minha bisavó foi vendedora de ouro, o meu avô que me criou foi gerente de lojas de alto padrão, né, de móveis sofisticados, há muitos anos. Minha mãe foi, de fato, uma especialista em muitas áreas comerciais dentro de multinacionais. Mas, na verdade, o meu caso foi, de fato, porque meus pais, eles, né, eu vim de um berço, né, muito, muito rico, e aí, no caso, quando, infelizmente, né, hoje eu entendo o que é realmente uma boa gestão, que eu creio eu que lá atrás não teve, eles perderam tudo, e aí, de compradora, que eu entendia muito, né, de moda, de lojas de grife, né, e de compradora eu virei vendedora. E assim, e assim eu né, fui desabrochando, a necessidade, né, me levou para isso. Né? Dizem que na adversidade você vê a oportunidade. Isso aí. E foi justamente aí que eu entrei. E foi uma velocidade muito grande, porque eu tive que acompanhar o mercado, né, de vendas e juntou o sangue, né, que já estava ali nato em mim, com, no caso, os próprios cursos, né, de aperfeiçoamento, ou mesmo a própria faculdade, que também me ensinou muitas coisas a nível de gestão, e principalmente as empresas que eu passei. Porque com todos os empreendedores, né, da qual eu trabalhei, todos me ensinaram coisas muito importantes, inclusive você, que eu tenho o prazer de dividir meu dia a dia, que eu também continuo aprendendo muitas coisas e de extrema relevância. Então, aquilo tudo foi compondo, né? Mas, de fato, foi a experiência diária,
dentro das empresas, com os times comerciais, que eu fui, de fato, desenvolvendo e conseguindo aí atingir grandes resultados aí por onde eu passei. Roberto, então assim, bem interessante, porque na grande maioria, né, dos de Hunter para Hunter que eu faço, das conversas que eu tenho com a maioria dos Hunters, inclusive a minha história também é assim. Nós somos emergentes, né? Então nós viemos de uma escassez financeira, e aí, inclusive, um dos motivos é essa escassez financeira que te faz ter essa energia para poder romper, para poder conquistar, né? E depois, claro, Sim. essa energia é gerada de outras formas. No seu caso foi diferente, né? Foi uma energia que foi gerada também, mas porque você teve uma perda, né? Você Exato. tinha acesso e depois Que deixou de ter. perda! Que perda, que perda. E aí se gerou essa necessidade, essa necessidade de ter que ir para o mercado. E antes Sim. só de nós falarmos, porque um dos principais pontos da nossa conversa é realmente a formação de time, como que você pensa na hora que você vai escolher um profissional, né? Tamanhos de time também, se influencia, não influencia, se determinados produtos, serviços é mais para um público que vai ser vendedor masculino ou feminino, como que hoje você enxerga a tecnologia ajudando em todo esse processo. O core de fato do nosso bate-papo será esse, né? Mas ainda assim, insistindo um pouquinho sobre a sua trajetória, se você não quiser falar nome de empresa, nem precisa, tá? Mas qual foi a sua primeira experiência? Em que foi? Você de fato estava vendendo roupas, que você falou que você sempre gostou, né? Ou foi para a parte de imóveis, que você também já tinha essa experiência na sua família? Como é que é? A minha primeira experiência, de fato, foi, na verdade, em loja de decoração. Decoração. Decoração, porque Uhum. eu estudei decoração também, né, lá atrás, né, antes de ter que ir para o mercado, né, para a área comercial, eu estudava, né, para essa Uhum. área de decoração, porque meus pais tinham também, além de indústria, tinha loja de móveis, né, de decoração. Certo. Enfim, todos os artigos, né? Uhum. E eu fui estudar decoração. E aí foi o meu primeiro trabalho, na verdade, foi em loja de decoração. E aí, na sequência, sim, eu entrei em lojas de grife mesmo, de roupas, que era o que eu mais entendia. O público era o mesmo do meu Uhum. meio, então eu fui. No começo foi muito difícil, né? Eu sentia vergonha, olha só. Hoje, nossa, hoje eu tiro de letra, não, mas eu tive muita vergonha no começo, né? Porque eu estava do outro lado, né? Mas quando eu fui entendendo como era gostoso, né? Você ter esta comunicação com pessoas, então você torna aquilo que você está vendendo, independente do que seja, produtos, serviços, de uma forma muito gostosa, muito natural, entende? Uhum. E se você leva para um caminho assim mais leve, você consegue ser natural e fazer com que aquelas pessoas, clientes, não entendam que você está vendendo, e sim que você está ajudando a encontrar ali a melhor solução ali, porque para o que ela está ali buscando, entende? E deixa eu perguntar pra ti, como que você define vendas? Você de fato internamente entende que é isso? É relação de, primeiro, entender que aquela pessoa ela tem uma dor ou ela tem um desejo, e aí você identifica junto ao seu portfólio, independente se é na empresa de decoração, se é na empresa de imóveis, se é uma empresa de tecnologia, enfim, aonde que está a solução para essa dor dela, ou aonde que está a chave para ela poder alcançar o desejo dela. E aí você é só uma facilitadora, você demonstra que aquilo existe, tira as escamas dos olhos dessa pessoa. É dessa forma que você define venda? É realmente uma colaboração, uma ajuda? Defina para mim venda, por gentileza. Para mim não, né? Para todos nós que está aqui assistindo. Não, para mim, venda, em primeiro lugar, é você conhecer de pessoas. Conhecer de pessoas. Você tem que conhecer de pessoas. Por isso que é tão importante no início, né, da venda ali você ter aquele processo de sondagem, né, que é o segundo passo ali de uma boa venda após a apresentação, porque ali, embora a pessoa está explanando a dor dela ou a necessidade do que ela precisa, você consegue detectar
de fato, com ela conversando, dando corda para ela bater papo, você consegue extrair ali da pessoa, de fato, quem ela é. Entende? Então, quando você começa a entender, e assim se replica até para as equipes comerciais mesmo, Legal. porque você tem que entender da pessoa. Em primeiro lugar, eu estou vendo um ser humano ali. Certo. E ali eu vou fazendo o quê? Aí sim vai as escamas, você vai nas camadas e vai tirando as escamas, aí você vai, né? Aí vai indo, você vai, é como se fosse cavar mesmo, né? Até chegar de fato ali naquele objetivo. Só que você já conheceu e você fez o mais importante, que fez o quê? Você se conectou. Tem que ter conexão, assim como com um cliente, assim como com um time comercial, assim como até um relacionamento pessoal, você tem que ter conexão para o negócio prosperar, entende? Ali a venda acontecer, ou um casamento, né? Claro. Chegar ao ponto de um casamento, um relacionamento ir para frente, assim também uma equipe ter êxito, né? E ali uma estabilidade e criar de fato raiz dentro daquela empresa para criar um time mesmo que vai fazer acontecer dentro da empresa. Então, primeiramente, para mim, vendas é você conhecer de pessoas, primeiro. Então entendi. Ficou muito, muito claro, né? Muito bem desenhado. Para eu poder ser um grande vendedor, ou hoje se fala muito em empresas que têm, que elas são moldadas, que elas são forjadas para vendas, né? Então é uma empresa que tem que conhecer de ser humano, que tem que conhecer de pessoas. Se eu não conhecer quem é a Roberta, o que ela gosta, o que ela deixa de gostar, qual é o poder aquisitivo dela, né? O que a motiva a dar um passo, o que a desmotiva a dar esse mesmo passo, é muito difícil eu conseguir concretizar essa venda. Então, venda é conhecer de pessoas, e eu super concordo, estamos em consonância contigo. Estamos na mesma linha de raciocínio, concordo muito contigo. Conhecer de ser humano. Agora, vamos pensar no seguinte, tá? Eu estou na sua frente aqui, você não me conhece, você precisa de me conhecer, porque você mesmo falou que só é possível vender se você conhecer aquela pessoa. Quais são as técnicas? É técnica, empírico? Porque tem gente que diz, né? Eu não tenho jeito para isso, eu não tenho jeito para vender. Roberta, venda, de verdade, vai, aqui não tem esse negócio de apostila, não, porque... Não, de fato. Todas as pessoas, elas podem vender? É técnica, é metodologia ou não? Fala para mim o que você pensa. É metodologia, né? Vendas, ela é treinável. Ela é treinável. Porém, lógico que existe algumas características do comportamento, da essência ali, daquela pessoa que compõe, logicamente, né, um conjunto de coisas para que faça com que ela tenha sucesso, entende? Qualquer pessoa está apta a vender, se você treina, ela é totalmente treinável. Acontece que aí nós vamos para um outro, no caso, um outro caminho, que às vezes é isso que faz com que muitos não consigam atingir resultados. Aí nós vamos esbarrar no quê? Na questão disciplina, na questão do foco, né? Objetivos, de você, de fato, né, ter a motivação, a automotivação diária para que você consiga atingir aquelas suas métricas, metas de vida pessoal que você tenha, independente de quem vai estar ali colaborando com você para o seu crescimento. Entende? Então, venda, sim, ela é treinável, mas, claro, tem que existir uma receptividade da pessoa que está recebendo esse treinamento e para que ela venha ter êxito nessa profissão. Que, aliás, para mim, é a melhor que tem hoje. Eu não poderia, de verdade, eu não poderia estar em outro lugar, né? Porque tem pessoas que eu já escutei falar, não, porque médico é uma profissão melhor, ganha mais, porque no passado, você ser vendedor, existia até um certo preconceito. Sim, né? Mas vendedores, um gerente, porque para mim, gerente, gestor, seja o cargo que o nome que deem,
Vendedor é vender uma vez, vendedor é vendedor para sempre. Legal. É a única profissão que você pode ganhar quanto você desejar. Ela é ilimitada. Uhum. Então, para mim, é a melhor profissão de todas que existe, porque ela não tem limites, né? Então, é um mercado, assim, fantástico. Então, eu tenho esta opinião sobre a parte de vendas. Ô, Roberta, eu vou tecer aqui minha opinião e eu queria que você só concluísse, porque você já dispôs a sua, mas eu imagino que assim, venda ela é técnica, é metodologia, inclusive na Mazuquim nós entregamos metodologia de venda para as empresas, né, através do IMV, Implantação de Marketing e Vendas, mas pensando em ser humano, pensando em pessoas, tá? Tem algumas características em pessoas e que se tornarão profissionais de vendas que facilitam muito para que essa pessoa ela consiga vender de maneira muito mais facilitada, né? Porque empiricamente o comportamento dela já é associativo a todo o processo que tem que se realizar de vendas. Então, a pessoa ao qual ela tem ela é mais disciplinada, como você colocou, uma pessoa que gosta de ser humano. Imagina só, eu não gosto de gente, eu não gosto de me relacionar. Você acabou de falar que uma venda é sobre pessoas, é você conhecer pessoas, né? Então, se eu não gosto, já fica mais difícil, né? E aí eu não estou dizendo em ser introvertido ou extrovertido, estou falando de relacionamento, de conversar, né? De gostar realmente, olhar para a Roberta e querer conversar com a Roberta, aprender com a Roberta, estar próximo da Roberta, me interessar, né? Pela Roberta. Isso é muito importante. Assim como, então, obviamente, que nós podemos definir que venda é uma técnica, é metodologia, mas tem algumas partes empíricas que é da própria pessoa, skills, habilidades que é da própria pessoa, que um gestor ou uma gestora como a Roberta Fini, naturalmente terá muito mais dificuldade de treinar, né? É isso Sim. mesmo, Roberta? Faz sentido? Então, por isso que é muito importante a contratação certa do vendedor? Muito importante. Aí você tocou no ponto, olha, a contratação, ela de fato, ela define. Eu vou citar aqui um exemplo, tá? Muito claro disso. Eu, na empresa anterior, que eu estava antes de entrar na Mazuquim, eu entrei, já existia todo um time, entrei para fazer a gestão de todos os setores, tal. Lógico que comercial, sempre comercial, né? E eu fiquei uma semana apenas observando. E, Danilo, eu entendi ali como que estava aquele comercial, né? E de extrema complexidade. Porque quando já existe um negócio ali formado, para você poder conseguir entrar dentro disso e trazer essas pessoas para você e implantar uma nova metodologia que vá fazer com que essas pessoas elas venham, de fato, a crescer mais, né, sair, né, daquela casca, né, e evoluir, que é para isso que geralmente me contrato, porque para terem mais resultados. E eu entrei dentro dessa empresa, existia na área comercial 4 vendedoras. Certo. Na verdade, 4 atendentes, que eu as tornei vendedoras. Legal. Mas como que eu consegui fazer isso? Existia, né, em 4, tinha uma que era a cabeça, entende? Uhum. A influenciadora. A influenciadora, aquela formadora de opinião. Uhum. E que todas as outras seguiam ela. Uhum. Se eu chegasse batendo de frente, por exemplo, como muitos gerentes, você vê aí fora, entra, jamais teria dado certo. O que eu fiz? Eu trouxe a influenciadora para perto de mim. Uhum. E eu mostrei para ela o quanto ela ganharia sendo a minha parceira, Uhum. jogando do meu lado. E o quanto ela ganharia dinheiro, principalmente comigo, com a minha expertise, experiência, né, e as estratégias que eu estava levando ali, novas para dentro daquela empresa. Uhum. E, de fato, eu fiz isso.
Eu tive que conquistá-la, mas com resultados. Não foi com trelelê, não, porque essa gostava de dinheiro. Então, eu tive Uhum. que, de fato, mostrar o quanto boa eu era para ela ver que eu era melhor que ela e que, de fato, fazia sentido ela estar perto de mim. E uma vez que eu consegui isso, eu consegui com as outras. Então, Legal. por tabela, eu consegui ganhar aquele time comercial e formar, de fato, uma força de vendas que alavancou grandes resultados, até porque as metas desta empresa em particular, pela primeira vez que eu tinha trabalhado dentro de uma empresa daquele segmento, eram muito fora, assim, fora da curva Uhum. mesmo, altíssimas. E eu precisava, de fato, de um time com uma conexão muito grande para poder fazer explodir. E não deu outra, e aconteceu. Então, muitas vezes, você tem que ter esta visão de pessoas, é o que eu falei lá atrás. Então, quando você começa a entender, assim como o cliente, você entende como o cliente se comporta, como que ele é, o que de fato ele busca, a mesma coisa se replica para uma equipe comercial. Porque se você entender da tua equipe, você vai saber que o que funciona para o Danilo não funciona para a Roberta. As Somos, motivações são outras, né? exato, somos pessoas diferentes. Uhum. Então, automaticamente, nossas necessidades ou então gatilhos para nós funcionarmos são diferentes. Uhum. E é isso que faz a diferença também para você poder ter êxito num time comercial. Ô, Roberta, aqui eu assim, eu vejo que todas as conversas eu tento fazer com que sejam extraídas lições de maneira didática, né? Uhum. E eu vejo que uma lição que você trouxe agora aqui é uma que eu falo muito. E eu tento ao máximo possível, mesmo com a escassez de tempo, exercer no meu dia a dia, para se tornar um hábito para todos os colaboradores, né, que eu tenho. Que é você tem que ser exemplo. Vamos falar de venda, como nós estamos falando. Se eu chego, como você chegou nessa líder e você fala, vocês podem vender mais, vocês podem atingir as metas, eu confio em vocês, tá aqui o método. Mas se você não faz, a fala, ela motiva. O exemplo arrasta. Então, se Exatamente. você mostra que é possível, ninguém pode abrir a boca, né? Então, aqui para a Exatamente. audiência, vai essa dica para ti, vai esse insight, vai esse ensinamento para você. Não adianta só para time de vendas falar, eu confio em você, vamos lá, time, ah, sangue de mazuquim, vamos... Não Não funciona. cola mais. Você precisa de seu exemplo. Vai lá para a linha de frente, faz acontecer. Você tanto diz assim, olha, eu que tenho, sei lá, uma escola física, vai lá para frente, vai prospectar aluno. Só que você não vai. Líder tem que ser exemplo. Líder é o que tem que estar na frente, à frente do seu exército. Achei muito legal isso que você trouxe, Roberto. Agora eu vou emendar numa pergunta para você. Porque nós começamos a falar sobre a relação de perfis de pessoas, se todos poderiam ser vendedores, se é técnica, etc, etc. E aí você falou sobre esse negócio que você trabalhou, né? Ao qual já tinha ali um time com 4 pessoas na área de vendas. É um time que estava derrubado no que tange a números. E tinha lá uma influenciadora, uma tomadora, uma formadora de opinião, né? E aí você bem se relacionou com ela, mostrou o resultado, fez ela entender que ela poderia ganhar mais se ela tivesse junto com você, e o negócio aconteceu. Minha pergunta agora, pensando inclusive em quem está assistindo a esse conteúdo e não está conseguindo atingir metas, tá? Não está conseguindo atingir metas, já fui para a esquerda, fui para a direita, já coloquei marketing digital, já trouxe consultor de fora, já fiz um monte de itens diferentes aqui no meu negócio, mas não consigo atingir meta. Qual é o momento em que você fala, esse time não vai rolar, esse time aqui eu vou precisar de refazer, porque era uma opção que você tinha, né, no negócio anterior. Você Exato. optou por manter as 4, ganhar a influenciadora e implantar, enfim, mostrar para elas que era possível, mas você poderia ter demitido e montado um outro time. Então minha pergunta é essa, até que ponto nós devemos insistir num time comercial?
Olha, enquanto eles estão dando resultados, né, aquele time comercial, não importa se é uma vendedora, duas, três, quatro, enfim, enquanto ela está sendo recíproca, porque uma coisa é a pessoa não está entregando o resultado porque está com dificuldade e não está conseguindo. A outra coisa é ela não entregar resultado por estar sabotando a empresa, ou até o próprio gerente. A outra, ela não está conseguindo porque de fato não faz mais sentido para ela e ela está querendo ser dispensada e não quer pedir as contas. Então, este olhar tem que ser muito bem avaliado, até para não ser cometido nenhum tipo de injustiça com aquela pessoa. Então, é onde a gente entra na parte da observação, né, mais minuciosa, análise de conversas, né, até pelos materiais que ela tem, as ferramentas, entender ali o que de fato está acontecendo. Porque às vezes é só um mau momento que aquela pessoa está passando. Porém, como nós falamos de vendas, não pode deixar passar muito tempo. E qual que é esse tempo? Qual que é o tempo onde a pessoa ela não está atingindo as metas e aí você tem que fazer uma rescisão com essa pessoa? Olha, no máximo hoje, né? Hoje eu já tive empresas que se passasse uma semana já era, acabou. Mas na realidade atual hoje, eu creio eu que se ela tem um histórico já dentro da empresa, no máximo 30 dias para entender esse cenário aí, mudar, entende? Sinais vitais têm que acontecer durante esse processo aí que ela não está dando frutos, né? Mas se persistir, infelizmente, tem que trocar, porque ninguém é substituível, né? Todo mundo tem esta consciência que trabalha no comercial. Né? Então, assim, não faz sentido para a empresa e, às vezes, é o que a pessoa, na verdade, ela deseja e não quer falar, de repente. Eu tenho uma curiosidade. De fato, é uma curiosidade, tá? Quando uma pessoa do comercial ela não está performando, para ela é melhor que o líder chegue nela, claro, ele vai contribuir, vai ajudar, vai trazer outros meios, vai entender se ela está motivada ou não, etc. Mas é melhor para ela que o líder chegue e diga: olha, se as coisas não melhorarem, em 15 dias, infelizmente, eu não poderei manter você aqui na empresa. Ou é melhor ele não falar nada, e aí, claro, estiver chegando ali 1, 2 dias para ele tomar essa decisão, aí ele avisar para que essa pessoa, enfim, possa buscar uma outra oportunidade na carreira. Eu trago uma pressão maior e ruim, um peso, fica mais pesado o trabalho dessa pessoa quando eu cito isso, ou eu estou sendo claro, cristalino e colocando as cartas sobre a mesa. É assim que funciona. O jogo ele se joga dessa forma e se você não for para essa próxima fase do jogo, infelizmente você está fora do jogo. Para um vendedor, uma vendedora. É óbvio, né, Roberta? Que eu tô falando de maneira geral. Pode ser. Tem vendedores e vendedores, né? Tem vendedores e vendedores. Mas, de maneira geral, o que você pensa sobre isso? É melhor falar ou não falar? Olha, tive já muitos casos desses, né, durante esses anos todos. Infelizmente, tanto admitir como demitir muitas pessoas, eu também precisei. Só que eu faço nem uma coisa nem outra. Legal. Eu tenho um bate-papo quando eu estou vendo que o negócio está indo já por um lugar que de fato vai acontecer a demissão, né? Eu chego na pessoa, eu não assusto, eu não levo para um caminho da onde até essa pessoa, como funcionária, ela pode alegar até que está fazendo mal para a saúde mental, porque hoje nós líderes temos que tomar até cuidado com isso. Antigamente não existia mimimi, não. Antigamente. Ou você era bom ou você não era. 0 ou 1, binário. Ou é ou não é. Não, hoje não. Hoje existe todo né, um cuidado aí, né, uma coisa mais melindrosa. Então, eu chegaria e falaria, olha, eu estou tentando te ajudar, falaria de forma realmente verdadeira, estou tentando te ajudar, creio que você tem, de fato, um grande potencial, só que eu estou entendendo que tem algo
que não está legal, e você sabe que, você sabe, né? Você pode contar comigo, eu sou sua parceira também, mas você sabe que empresa nenhuma nesse mundo vai manter alguém do comercial trabalhando se não tiver resultados. Então, se há alguma coisa que eu não estou sabendo, você pode se abrir comigo para a gente tentar chegar num acordo aí para mim te ajudar, porque ou você vai, ou o destino você já sabe qual que vai ser. Então, eu levo a coisa por um papo de fato verdadeiro, mas como parceria, entende? De uma forma parceira e não de Amedrontar. Amedrontar. Amedrontar a pessoa. Faz Engasguei total. agora. Porque no passado eu fiz esse teste. Todos os testes que vocês possam imaginar, eu fiz. Tanto colocar um certo terror a nível de pressão para ver se a pessoa se mexia, caía a ficha nela, opa, eu estou acomodada aqui, eu preciso correr para bater minhas metas, mas também fui pacífica ao ponto de não falar nada e deixar rolar e a pessoa ser pega de surpresa. Sim. E também não gostar, porque falou, pô, você podia ter me avisado, dava tempo de eu arrumar qualquer outra coisa, que eu não posso ficar desempregada. Então, eu vou no meio termo. Legal. Né? Eu vou no meio termo, porque fica bonito, fica claro, né, e honesto, e não, de forma alguma, deixa uma imagem negativa nem da empresa da qual eu estou trabalhando e nem de mim, que sou a líder daquela equipe. Muito bom. Para a audiência aqui também, a Roberta teceu a opinião dela, o que geralmente eu faço, tá? E aí você pode ir filtrando. Eu tenho 3 conversas. A primeira conversa é de direcionamento. Então eu falo, olha, isso daqui não tá bom. Não tá da forma como tem que ser. Isso pode ser para vendedor, pode ser para programador, designer, independente do profissional, professor, independente. Então eu cito, isso daqui não pode ser dessa forma. Seja devido a números, seja devido à parte comportamental, independente do que seja. Tem que melhorar isso daqui, tá? Pronto. Aí depois, se não melhorou, uma semaninha. Não melhorou? Segunda reunião. Nessa segunda reunião, cartas sobre a mesa. Se nós não tivermos uma melhora nessa próxima semana, infelizmente nós teremos que romper o nosso contrato. Nós teremos que romper o nosso laço. Ou seja, não estou ameaçando, eu estou informando. E o terceiro aí é, muito obrigado pelos serviços prestados. Espero que um dia nós possamos nos reencontrar. Mas por enquanto, nesse exato momento, nós não mais poderemos estar aqui. Então são sempre 3 conversas. Roberta, agora uma pergunta para você. Se hoje você tivesse que contratar uma pessoa para o comercial, tá? Você trabalha numa empresa, independente de qualquer empresa, claro, se você quiser classificar como uma categoria para ficar mais fácil para ti, você tem que contratar essa pessoa. O que você leva em consideração na hora de contratar essa pessoa? O comprometimento. Mas como que você vai conseguir detectar comprometimento durante uma entrevista, por exemplo? Porque você, na hora que você está conversando, né? Claro, eu, no passar dos anos, eu desenvolvi habilidades, então você conversa com uma pessoa, você entende já algumas coisas em relação do que ela está disposta a abrir mão, em questão de horários, o que ela é capaz de fazer para poder gerar, de repente, uma venda, ela vai deixar o cliente esperando ou vai atender fora do seu horário comercial? Né? O que ela está disposta? Então, quando você vai ali perguntando, você de fato vai sentindo. Claro, é uma entrevista. Tem muitas pessoas que se vendem de forma errada, sim. Né? Então, acho que todos os empreendedores passaram por isso, de contratar uma pessoa e, infelizmente, ela não ser o que é. Mas eu vou mais, procuro ir primeiro pela linha do comprometimento, da comunicação, da fala, né? Isso é muito importante, o timbre de voz, enfim, eu vou analisando ela durante a entrevista em vários aspectos, assim, como um todo. Primeiro como pessoa, aí depois eu vou para a parte técnica, que aí eu vou fazendo perguntas, que aí, de fato, é sobre vendas, enfim, as experiências que ela teve, o que ela vendia, o que ela fazia, de que forma. Mas primeiro eu vou entender ela como pessoa, até para saber se vai ter sinergia comigo, né, que vai estar comigo ali constantemente e tem que ter, né?
para poder dar um bom resultado. Porque quando não tem sinergia com o líder, não adianta. Aí o negócio, de fato, não evolui. Roberta, para evitar uma contratação errada, ou reduzir, na verdade, as possibilidades de uma contratação errada, eu gosto muito de entender aonde que essa pessoa ela trabalhou, né? Então, qual que é o histórico dela, criar um track record dos 3 últimos trabalhos anteriores, entender o que essa pessoa ela fala. Então, você batia meta na empresa tal, que você falou que você batia, claro, entendi. Por que você saiu de lá? Por causa de A, de B, de C, entendi, tá bom. Você pega o nome lá daquela empresa. E aí depois, bem interessante, eu queria te ouvir sobre isso, de ligar para essa empresa, né? Ligar, falar assim, eu posso conversar com o gerente, eu posso conversar com o gestor, enfim, né? Independente, não sei qual é o cargo exatamente dessa pessoa, se é um vendedor, por que você contratou um head de vendas, etc. Mas entender realmente quem essa pessoa era naquela empresa. Você entende que isso faz sentido, que é bom, ou você acredita que o feedback do outro lado, daquela outra empresa, às vezes ele é enviesado, né? E aí não é o melhor feedback para você poder escutar, tem que ter uma boa filtragem. O que você pensa sobre isso? Olha, isso eu aprendi também com os donos, né, das empresas da qual eu trabalhei, que inclusive teve um caso. Eu vou pegar um exemplo meu para ninguém Legal. depois ter que falar que falei de outras pessoas. A dona de uma franquia também, de uma escola, né, que eu trabalhei durante muitos e muitos anos, mesmo eu sendo conhecida nessa rede, ela ligou para a franquia anterior da qual eu estava, da mesma marca, enfim. E lógico, como fui eu que tinha pedido as contas nessa outra empresa, logicamente que nenhum dono gosta, né? Que o funcionário que está, de repente, dando certo para essas contas, enfim. E não foi mal o feedback, mas foi, como você disse, de forma, de repente, mais distorcida. E ela, como ela era muito objetiva, ela falou: olha, pode parar. Pode parar, o senhor pode parar. Eu só quero saber, ela roubou? Ela matou? Ela estupou? Não? Então tá bom. Era só isso que eu precisava saber. Obrigada. E aí ela me contratou, e tanto que eu fiquei, de fato, anos trabalhando dentro dessa franquia com ela. Né? Então, assim, nem sempre, nem sempre o feedback ele é tão proveitoso. O que eu creio que, né, você que é um empreendedor já bem assim, bem tarimbado e muito experiente, assim como muitos, você pode se ligar. E é até interessante. Se essa pessoa não veio de uma indicação, se ela não é conhecida de alguém que você não conhece, creio eu que, de fato, uma coisa que até eu, tá? Vou ser muito sincera, às vezes na correria nós deixamos passar batido, mas eu acho que faz sentido ligar sim. Só que filtrar, entende? O que é interessante, que faz sentido, a gente pega para nós. O que não é, a gente descarta. E dali, em cima da própria entrevista, do bate-papo que teve com aquele candidato, ali sim, você fazer um compilado e chegar, de fato, a entender se aquela pessoa vai fazer sentido, se ela vai agregar ou não, se ela vai ser mais benefício ou prejuízo para a empresa. Legal. Roberta, estamos chegando no final. Eu tenho uma outra curiosidade aqui pra você. Imagina que eu tenho um time com 10 pessoas de vendas, tá? Só 10 pessoas. E dentro dessas 10 pessoas, uma é aquela influenciadora, é aquela laranjinha podre, mas é a que mais vende. É a que mais gera resultado, tá? Faturamento lá em cima, de verdade, hein? Porque a cartilha de boas práticas, a gente sabe qual que é a cartilha de boas práticas. Mas aqui não tem essa, nós não precisamos de dar resposta para ninguém. Não é um programa ao qual alguém está analisando, não, de boa... Não, mercado, estamos falando de mercado. Você manteria essa pessoa no seu time ou você tiraria essa pessoa? Ela vende muito bem, traz muito resultado, mas é aquela famosa pessoa que cria a rádio peão. Eu hoje, a experiência que eu tenho e por ter passado também muitas vezes por isso e não ter tido a atitude de, né, de tirar, hoje eu tiraria. Eu tiraria
porque é uma laranja podre. Ela vai contaminar, sim, outras pessoas, inclusive de outros setores. Não é só comercial, porque essa é o tipo da pessoa, lembra da formadora de opiniões? Ela é uma pessoa que ela pode, de fato... Destruir o negócio. Ela pode acabar com aquela empresa, né? E de uma forma muito velada, sabe? Silenciosa, porque pessoas assim... As que gritam, as que são muito mais polêmicas, essas não são perigosas. As perigosas são as silenciosas. Então, eu aprendi que esse tipo de pessoas tem que sair. Nem que demore mais um mês para você poder treinar todas aquelas pessoas para ficar no ponto que aquela que vendia mais estava. Mas vale a pena do que colocar o negócio em risco, né? Eu hoje, eu não pensaria duas vezes. Né? 2017, tivemos um problema gigantesco da Mazuquim, gigantesco. Não foi setor comercial, foi empresa devido a isso, justamente a isso, a não tirar rapidamente quem deveria ser retirado. Então não é uma relação aqui, audiência, de que eu assisti num vídeo, eu li num livro, não. Eu vi um influenciador X dizer, não, é viver na prática mesmo. Então, olha, tem resultado? Tira, vale a pena, não vale, tira. Não vale. No final do dia não vai valer a pena. Roberta, bom, você citou, né, sobre as características que você leva em consideração na hora de contratar um vendedor. Volto a dizer, nós já estamos chegando aqui no final, mas eu gostaria de tentar trazer algo bem prático mesmo agora para a audiência, para a gente poder finalizar. Bem prático mesmo, assim, sabe? Bem dia a dia. Por exemplo, eu fui para uma entrevista com você, aí eu passei na entrevista, você me contratou. Para eu ter uma curva de aprendizagem menor, tá? Imagina que, vamos pegar aqui, pegar um negócio qualquer, eu vou trabalhar para você dentro da sua clínica de estética, tá? Você tem uma clínica de estética e aí eu irei agendar, tenho responsabilidade de vender os procedimentos estéticos, tá? Só pra gente poder tentar trazer algo bem prático para a audiência mesmo. O que você faz, tá? O que você faz após a contratação para encurtar minha curva de aprendizagem e eu começar já a gerar resultado, para não ter que esperar 1, 2, 3 meses para a sua agenda da sua clínica ela estar cheia? Logicamente, um treinamento muito intensivo, né? Que é o nosso onboard, né? Onde você pega aí de fato, né? 2, 3 dias, né? Mas é muita informação de fato, onde você, inclusive, faz práticas de pitch de vendas, você vai no profundo mesmo, né? Você ensina não só sobre o negócio, sobre a marca, você ensina as estratégias, você ensina, enfim, todas as ferramentas e coloca, de fato, ela dentro do jogo, né? E, lógico, se desprende de muita energia para fazer isso, mas a única forma dessa pessoa, de muito rápido, se eu tivesse que contratar para minha clínica, era eu pegar 3 dias e treiná-la, lógico, mas em todos os processos. Todos os processos, não só processos de vendas, sobre a marca, sobre a minha clínica, enfim, sobre as vendas, como que funciona, eu acompanhar, inclusive, dentro da minha clínica, a venda dela, estar com ela ali o tempo todo ali dentro deste, né, vamos supor, dentro desse treinamento que vai ser estabelecido para que, de forma muito rápida, ela já comece a dar frutos, né, e consiga seguir sozinha. Só que uma coisa é muito importante, Danilo. Antigamente, eu fui gerente a minha vida inteira, né? Independente de ser gerente, gestora, hoje, o papel de uma gerente, de uma gestora, para pôr a mão e fazer, é primordial isso. E isso é o que não vem acontecendo mais, até porque eu tenho um network muito grande, converso com muitas pessoas, lógico, não só donos de empresas, mas também gerentes, enfim, várias pessoas. E as pessoas têm uma resistência, esses que
ocupam cargos de, seja consultores externos, sejam gerentes, sejam gestores, de eles não fazerem acontecer. E hoje não tem para onde correr. Ou você põe a mão na massa, até para que você seja, como nós falamos, o exemplo, porque essa pessoa que nós estamos contratando, ela precisa ter um exemplo real e certo de como prosseguir, porque senão é as amiguinhas ali, as colegas, que ela vai pegando vícios das outras de como fazer. Então, assim, é muito sério a contratação hoje. Então, você tem que parar, de fato, e conciliar e dar a devida atenção para esse profissional estar totalmente apto, e o gerente desta clínica, o gestor, o nome que se dê, o cargo de liderança que ele exerce, ele tem que fazer junto. Boa. Porque no passado, eu também tive a fase de os outros faziam, eu coordenava, lógico, eu dava resultado, fazia, mas hoje é diferente. Hoje você tem que fazer ação externa com tua equipe, hoje você tem que fazer parcerias com empresas, hoje você tem não só que fazer todo um trabalho de reaquecimento de leads, de contatos, ou repiques, seja o nome que também deem. Hoje você tem o atendimento presencial, quem tem estrutura física, enfim, hoje você tem várias nuances para trabalhar, várias mídias, porém, o gerente, ele tem que se colocar nessa posição e ajudar e a fazer, porque tem algumas mídias em particular que aquelas pessoas, elas não têm aquela habilidade. Maturidade, né? Se ele é supervisor, o nome já diz super, né? E ele é gerente, gestor, então, ou seja, ele tem que estar para fazer. Hoje não tem jeito. Hoje todo mundo tem que se adequar a esta nova realidade, evoluir, entende? E todo mundo está no mesmo barco. Existe a questão hierárquica, ok, existe, mas, na verdade, hoje, gerente, gestor, ninguém está isento do trabalho, né? Então, isso é muito importante durante a contratação, porque não é só contratar um perfil bom. É como vou pegar meu exemplo, eu entrei na Mazuquim, mas se eu não tivesse tido o treinamento da designer, de você, que é da tecnologia, do Victor, se eu não tivesse tido da Camila, que é gerente do marketing, se eu não tivesse tido o treinamento de todo mundo, entendido da marca, entendido da essência, de como faz, das ferramentas, do sistema, das técnicas, enfim, de todo o contexto da Mazuquim, eu não teria tido êxito. Sim. Então, eu tive toda essa, como se diz, essa demanda de informações, e eu peguei aquilo e transformei, lógico, em algo positivo para levar resultados. Só que hoje eu também tenho um time da qual eu tenho que levar esse sucesso para os franqueados, e do qual eu estou à frente. E eu executo. Isso aí. Eu sou uma ferramenta, eu executo. Não existe isso, ela mandou, ela não. O líder, ele não manda mais nada. Hoje, o líder, ele faz, ele é inspiração, ele é exemplo, né? O líder o líder tem que servir, né? Ele tem que tem que conseguir direcionar, trazer o caminho, ser a lanterna na escuridão. Esse é o papel da liderança, esse é o papel do líder. Eu super concordo com você, e eu acredito muito que as gerações também, de maneira geral, transformaram essas lideranças, né, atuais, né, não vou generalizar, mas muitas criando um abismo entre o líder e o liderado. O gerente, que inclusive às vezes ele era ali um vendedor, agora eu sou gerente, agora eu não preciso mais de fazer, mas muitas vezes é sempre de cima para baixo. Sabe? Então, se a CEO não faz, aí o supervisor não faz, o gerente não faz.
E aí, na verdade, sabe quem é que faz? Ninguém. Porque o vendedor também não faz. Aí não vem o resultado. Aí a empresa fecha as portas, né? Aí a gente cai nesses números de estatísticas aí alarmantes. 70% das empresas nos primeiros 2 anos e meio fecha as portas. A cada hora, 600 empresas, 600 CNPJs são encerrados no Brasil. Isso é loucura. Mas é porque não existe trabalho. Existe, na verdade, um distanciamento da realidade. A realidade, sabe o que é? Tirar o bumbum da cadeira e ir trabalhar. Fazer o que tem que ser feito. Aí quem? Todo mundo. A empresa tem que respirar vendas, tem que ser de vendas. Quem não vende tem que facilitar para que a venda possa acontecer. Roberta, fantástico aqui os insights que você trouxe. Eu só quero agora fazer um último pedido para você. Eu vou trazer um rápido recado, tá, aqui para a audiência. E aí eu gostaria que no final você trouxesse um recado para todos nós, com toda a bagagem, toda a expertise, a experiência que você tem, para a gente poder terminar com esse conteúdo aqui bastante inspirados para que nós possamos atingir e superar as nossas metas de vendas. Beleza? Fechou? Fechou. Vamos lá. Para você que está aqui assistindo, esteve a todo esse processo aqui, todo este vídeo nos acompanhando, eu quero dizer que nós temos alguns links aqui na descrição deste conteúdo, um link que vai para o nosso grupo da Mazuquim Plus, um grupo fantástico, hein? Tem centenas de pessoas lá, gestores de tráfego, profissionais de marketing, de vendas, empreendedores, né? Lá tem muita gente boa. Ah, Danilo, por que eu entraria nesse grupo? Ele é um grupo 100% gratuito, tá? Você não paga nada, mas para você poder se relacionar. A Mazuquim, ela é um negócio 3 em 1, tá? Nós buscamos fomentar o empreendedorismo. Como assim 3 em 1? Nós temos nosso motor de marketing e vendas para a empresa vender mais, que era inclusive o conteúdo que nós estávamos falando agora. Nós vivemos para isso, para fazer as empresas atingirem suas metas. E como que nós fazemos isso? Através da assessoria de marketing e vendas, gestão de tráfego em Google, Meta, implantação de metodologia de vendas, motor, que é o segundo motor de tecnologia, implantando automação de vendas. A Roberta, por exemplo, no conteúdo de hoje, ela falou sobre a relação de monitorar o que os colaboradores estão fazendo pós você ter realizado a contratação e pós terminado o onboarding. Nós temos o sistema que é o HelpKing. Pelo HelpKing você consegue controlar saudação, sondagem, ligação, consegue controlar tudo que o seu colaborador realiza para entender se ele está fazendo da melhor maneira possível ou não e treinar esse colaborador. Assim também como nós temos a Mazuquim Plus, que é a nossa escola para formar novos profissionais dentro da área de marketing, vendas. E se você quer empreender, quer ser meu sócio, quer se tornar minha sócia, você pode. Nós temos a franqueadora Mazuquim, ao qual você pode se tornar um franqueado, franqueada da Mazuquim. Espero que esse conteúdo tenha sido muito relevante para você. E antes de nós concluirmos, vamos ouvir o recado final da Fini, da Roberta Fini. Fale aí, Roberta. Olha, em primeiro lugar, né, muito obrigada pelo convite, compartilhar a experiência. Olha, eu poderia ficar aqui dias compartilhando tantas experiências legais. Eu sei que faria muita diferença aí para muitos empreendedores e para muitas pessoas da área comercial também. Em primeiro lugar, te agradeço. E o meu recado é o quê? As pessoas, elas, em primeiro lugar, elas levantem, né, elas consagrem, né, a Deus o dia, né, as suas vidas, em primeiro lugar. Eu acho que um bom dia de vendas, inclusive, começa agradecendo a Deus por aquele dia, né, e confiar, né, você tem que confiar que aquilo vai dar certo, que você, de fato, é uma boa profissional, porque se você não é, você pode ter certeza, se você fizer a seguinte pergunta: eu dei o meu 100% hoje? Deus foi tão perfeito que nosso subconsciente fala: não, você não fez, você não deu, e você não tem que reclamar porque você não fez o que tinha que fazer. Então, meu recado é o quê? Façam o melhor que vocês podem hoje, né? É 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então, façam o seu melhor, porque no final vale a pena. Show, 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 show de bola. Roberta, muito obrigado, e a você na audiência também, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até, tchau, tchau.